Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Vamos lá para mais um episódio hoje. O episódio aqui 2, né? O reinado do ungido de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus, que diz assim a palavra do Senhor. Porque se amontinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhe fará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Eu publicarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu o esmigalharás com uma vara de ferro. Tu o despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sedes prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Soberano e eterno Pai, Pai querido, Pai amado, aqui estamos, Senhor Jesus Cristo, na sua presença. Aleluia, Jesus Cristo, meu Pai. É no nome do teu Filho que eu te achego a ti. É no nome do Pai, do Filho. Aleluia, Jesus. É no nome do Espírito Santo, do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Coloca as tuas palavras, Senhor, na minha boca, Senhor. Abre o nosso entendimento. Aleluia, Senhor Jesus Cristo, meu Pai, Espírito Santo. Nos conduza, Senhor Jesus Cristo, a tua palavra. Nos conduza pelo caminho em que devemos andar. Nos conduza, Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos, Senhor, para mais um dia, Senhor, na sua presença, para mais uma meditação na sua palavra. Aleluia, Jesus, porque a sua palavra traz vida. Aleluia, Senhor Jesus Cristo, meu Deus, abençoa essa pessoa, meu Pai. Nos abençoa, Senhor, aquela pessoa que vai assistir, Senhor, que está, aleluia, Jesus, meu Pai, com sede de ti. Abre, Senhor, nosso entendimento. Aleluia, Jesus, Espírito Santo. Aleluia, meu Pai, Espírito Santo, Espírito de Deus. Aleluia, Jesus, oh glória a Deus, habita no nosso coração, Senhor Jesus Cristo, faz a limpeza. Aleluia, Jesus, derrama o teu sangue carmesim, aleluia, Jesus, sobre cada coração, aleluia, Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus, porque o Senhor, meu Pai, aleluia, que habita no nosso coração, meu Pai, Espírito Santo, Espírito da verdade. Ai, Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Olha o que diz aqui o capítulo 2 aqui dos Salmos. O reinado do ungido de Deus. Porque se amontinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. Aqui ele está fazendo uma pergunta, né? Por que se amontinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles.
Então lhe falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Aleluia, Jesus. Eu publicarei, eu, porém, aqui no 6 diz assim, ó. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Ele está falando aqui sobre o próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Lembrando que o rei Davi, né? O Senhor Jesus Cristo não tinha se manifestado ainda aqui nesta terra. Davi, ele foi antes de Jesus vir a este mundo. Mas os profetas, né? A Bíblia toda já está falando aqui do Senhor Jesus Cristo. E aqui no 6 ele fala assim: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. Aleluia, Jesus, porque o povo imaginam coisas vãs. O povo, aleluia, Jesus, quando não conhece Jesus, e às vezes até conhece e ainda está nesta terra, né? Só que o próprio Deus, aleluia, já tinha ungido o Senhor Jesus Cristo. Ele está falando aqui do Senhor Jesus Cristo. O que significa o Cristo? Significa ungido, o Salvador, o libertador de Israel, o libertador do seu povo, né? Então, Deus está falando aqui, ó, eu, porém, ungi o meu rei. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Eu publicarei o decreto. O Senhor me disse, eu publicarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Aleluia, Jesus. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu o esmigalharás com uma vara de ferro. Tu o despeçarás como um vaso de oleiro. Aleluia, Jesus. Vemos aqui que quando Deus, aleluia, Jesus, ele anunciou o decreto, o Senhor me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Foi antes, aleluia, Jesus, da fundação deste mundo. Antes da fundação deste mundo, Deus, ele fala para Jesus, hoje eu te gerei. E eu vou anunciar a todas as nações, e vou te dar as nações por herança. Aleluia, Jesus, né? Tu esmerilharás com uma vara de ferro, tu o despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Aleluia, Jesus. Você viu aqui que antes de Jesus ele descer aqui nesta terra, antes de Jesus ele descer aqui na terra, Deus já tinha decretado a vitória. E quando Deus ele decreta a vitória na minha e na tua vida, ó, tu és o meu filho, hoje eu te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Então, quando Deus ele fala, quando ele coloca o decreto, aleluia, Jesus, antes de vir a existência, a palavra ela veio primeiro. E quando eu falo que a palavra, aleluia, ela vem primeiro, aleluia, Jesus,
né? Que quando Deus ele fala a palavra, quando ele decreta, já está decretado. E quando a palavra ela é verbalizada pelo próprio Deus, aleluia, Jesus, e quando o próprio Deus ele decreta, aleluia, Jesus, o rei, aleluia, ele decreta o ungido dele antes da fundação do mundo. Mas só que Jesus fala, pede-me e eu te darei. Olha como Deus ele é bom. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Então quer dizer aqui da palavra mais uma vez. E quando eu falo da palavra, quem é a palavra? Quem é o verbo? O verbo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Todas as escrituras, toda a palavra, ela vai, aleluia, Jesus, apontar Jesus, porque ele é a palavra de Deus. Ele é Deus e ele é a palavra. Então, Jesus, ele traz a existência quando nós pedimos. E quando nós pedimos, está falando aqui, olha o poder que o Pai, ele está falando que eu e você temos. Pede e eu te darei as nações por herança. Então, é aquela palavra pede, aquele hino que fala pede, confere com fervor, e eu vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscais os dons celestiais que vêm da casa do meu Pai. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também eu estou. Não disse eu há muito já, pede, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e eu vos darei o Consolador. Aleluia, Jesus. Então o próprio Deus está falando aqui, o próprio Senhor aqui, ó. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os pedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Aleluia, Jesus. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Olha, beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho. Está falando mais uma vez aqui do caminho. Está falando aqui quem é o caminho. O caminho é o Senhor Jesus. Mais uma vez está falando aqui no caminho. Só que ele está falando para você beijar. Aleluia. É como se fosse um namoro com o próprio Deus, com o próprio Espírito Santo. Não é? Aleluia, Jesus. A gente tem que ir aos poucos, é pegando na mão, é se conversando, é se beijando. Aí vai aumentando ali a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Beijai, beijai o Filho, para que se não ire e pereçais no caminho. Que quando eu agora já estou em um relacionamento com o Espírito Santo, já estou com um relacionamento com o Pai, com o Filho. Aleluia, Jesus, essa aliança, ela é fortalecida. E para mim se fortalecer no Senhor, aleluia, Jesus, é pegando na mão, é conversando, é orando, é pedindo,
é beijando para que eu não pereça no caminho. Porque o que vai fortalecer é a dia após dia. É nós regar a plantinha, né? Aquela pessoa que tem aquela planta. Se ela não cuida, se ela não rega, a plantinha ela vai perecer. Mesmo assim, é o Pai que está falando conosco hoje. Para que se não irem e pereçais no meio no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Olha só. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Você viu que ontem nós demos a palavra, o salmista aqui, Davi, ele inicia falando: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aqui ele já termina aqui o versículo 2 dizendo: bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Bem-aventurados todos aqueles que depositam sua confiança no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Porque a nossa comunhão, a nossa aliança tem que ter confiança. Se a gente pegar um relacionamento de namoro, aleluia, Jesus, né? Se você pegar um relacionamento de um namoro, a aliança ali, né? A fidelidade não está completa, né? Então é dia após dia vai se fortalecendo. É dia após dia na presença do Senhor. E Deus, ele está falando agora aqui para nós beijar. Aleluia. Quando nós beija, aleluia, Jesus. Se nós podemos aguentar a ira, né? Quando vem. Ali é fortalecido a aliança, né? Você vê que antes da aliança ela vir, né? A aliança de compromisso, ela já está aqui. Quando nós dissemos: eis-me aqui, Senhor, faz de mim a tua vontade. Mas eu sou fraca. Mas Deus está falando: venha e me beije. Jesus, o próprio Filho, o próprio Pai está falando: beije o Filho. Aleluia. Beija o Espírito Santo. Beija. Aleluia. Porque você só vai conseguir ter êxito. Aleluia, Jesus. De você adentrar. Aleluia. De você ter a vitória com o Filho. Sem o Filho, você nada poderás fazer. Então, quando nós pega da mão do próprio Salvador, do ungido de Deus, o nosso Salvador, porque ele é ungido antes da fundação do mundo. Aleluia, Jesus, né? Então, aqui já Davi, ele termina aqui o capítulo 2 dizendo: bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Aleluia, Jesus. Então, vamos confiar no Senhor, porque ele é a nossa rocha, ele é a nossa rosa de Saron. Aleluia, Jesus. Ele é tudo para nós, é o Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele veio a este mundo, trouxe a existência, ele veio para manifestar a glória do Pai. Então ele, o próprio Deus, é o próprio Deus encarnado. É o próprio Deus encarnado, e ele manifestou o amor do Pai para conosco. Então é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. É confiança, é fidelidade. Só que essa corda, ela só vai ser firmar, né? Estamos no começo ainda, calma. É o capítulo 2 agora, mas Deus está falando: bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Olha só
que nele confiam no Pai, no Filho e no Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Né? Deus é tudo para nós. Vamos confiar os nossos passos no caminho do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa direção. E vamos firmar ali no caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Foi isso a palavra de hoje. O hino que eu louvei aqui foi o hino da harpa 84. Aleluia, Jesus, que eu vou louvar junto com vocês aqui. Vamos louvar? Deus colocou esse hino no meu coração agora. Você crê nisso? Glória a Deus, porque quando nós pedimos, Ele é fiel para cumprir, né? Ele é fiel para cumprir. Eu não estava com esse hino na minha cabeça. Foi o próprio Deus que trouxe, né? O Espírito Santo. Então vamos louvar Ele. Lembrando que os salmos, ele é uma oração em louvor. É um louvor em oração. Então tudo que nós pedimos a Deus, bendizendo e louvando ao Senhor. Aleluia, Jesus. Ele concretiza. Se tão somente nós confiar nele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que diz assim 84. Olha só. Vamos lá louvar. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar hoje. Para nós ter mais confiança em Deus. Para o próprio Espírito Santo. Para o próprio Jesus. Ele trazer a existência da minha e da tua vida. Verbalizando a palavra e louvando ao Senhor. Então vamos lá? No sangue de Jesus. Ó, que diz assim, ó, o grande eu sou, diz como tema. É o 84 da harpa cristã. O grande eu sou. Que diz assim, ó. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Olha só. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e eu vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme um coração, precisa igualmente crer. Olha só. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e eu vos darei o Consolador. Olha só. Aí tem que beijar o filho. Quando a ira se acender, você está firme no caminho. Diz assim, ó. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias minha voz, voz do eterno, voz de amor. Olha só que lindo. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi,
dar-se-vos-á. Pedes, confere com fervor, e eu vos darei o Consolador. Olha o que diz aqui no 4, ó. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim apedrejado, sucumbiu, mas ele foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedes, confere com fervor, e eu vos darei o Consolador. Aí o 5 diz assim, olha. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e eu vos darei o Consolador. Glória a Deus, Deus, Ele é tremendo. Então, aleluia, Jesus, beije-me o Filho. Aleluia, Jesus, porque quando a ira se acender, aleluia, Jesus, nós podemos confiar nele, porque ele é a própria nosso ungido, nosso libertador, o nosso Salvador. Então, quando Deus ele fala que quando há um relacionamento entre um pai e um filho, né, um relacionamento ali de amor, aleluia, Jesus, nós está firmado no caminho do Senhor Jesus Cristo. E eu termino hoje esse episódio dessa série, aleluia, Jesus, dizendo: bem-aventurados todos aqueles que neles confiam. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Oh, glória! Então vamos confiar no Senhor Jesus Cristo, no Pai Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Vamos firmar o nosso passo, nosso caminho no Senhor Jesus Cristo. Te agradeço, Senhor Jesus Cristo, por esta palavra maravilhosa. Pai querido, Pai amado. Aleluia, Jesus, que a sua fidelidade, a minha fidelidade para contigo, aleluia, Jesus, se renove hoje. Aleluia, Jesus, seja renovada em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, gratidão por esta palavra. Gratidão, Senhor, por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Abençoa o meu lar, Senhor Jesus Cristo. Abençoa o lar dessa pessoa que vai ver esse vídeo. Abençoa ela. Aleluia, Jesus. Unge ela, Senhor Jesus Cristo, com óleo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, do Espírito Santo, com o óleo do amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beijo no coração. Fica até lá para mais vídeo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não olhe para o tempo não, tá bom? Foi meia hora aqui. Meia hora significa menos de 5%. Aleluia, Jesus. Milésimo. Tá bom? E vamos confiar no Senhor. Glória a Deus. Beijo no coração. Fica até lá para mais vídeo. Beijos. Fica com Deus.